módulo da nossa aula de Umbanda, mas a Umbanda é a nossa moda. Eu não vou seguir outros terreiros, eu vou seguir a forma com que a gente trabalha, que até agora funcionou. Então, hoje eu pedi para separar algumas perguntas aqui, que eu acho que são bastante pertinentes para quem está começando e também para quem já está dentro do rito de Umbanda, porque ela é bem esclarecedora. Então vamos lá. Minha voz da consciência, Camila. Bem, primeira pergunta. Pode uma pessoa praticar o mal sob influência de espíritos? Sim, mas metade dessa responsabilidade é dele. A pessoa, quando ela está numa energia ruim, ela está aberta, ela está com seus flancos abertos para receber influência ruim de outros espíritos. Mas não é correto dizer, eu fiz aquilo errado porque eu estava sob influência do tranca-rua. Não, a responsabilidade é sua, o seu tranca-rua não tem nada com isso. Pode ser uma quiumba, um obsessor, qualquer lixo que você pegou por aí, porque a sua frequência estava naquela energia e não tem como justificar, fiz errado por culpa deles. Não, você fez errado por sua culpa e também por influência de energias negativas, que não são somente espíritos, mas espíritos encarnados. Quando você vibra negativo, você está no meio de pessoas negativas, você está no meio de espíritos negativos. Segunda pergunta. Durante o atendimento, o médium, quando está incorporado, sabe tudo o que está acontecendo e o que a pessoa está falando com a entidade? Existem alguns tipos de incorporação. O Livro dos Espíritos fala mais sobre isso, mas vamos lá. Existe a incorporação inconsciente, que particularmente nos tempos de hoje ela tem sido mais rara. Existe a semiconsciente e existe a consciente. Quando você está sob um trabalho inconsciente, ele não tem controle de nada, né? O médium não tem controle de nada. Então tudo que é feito, tudo que é dito, vem realmente do astral e ele não tem, inclusive, como se defender caso seja um espírito obsessor. Então é interessante os trabalhos de semiconsciência, pelo menos, para que também o médium possa aprender com o que as entidades fazem. Eu muitas vezes, essas receitas dos pretos velhos, pontos, rezas, etc., que eles trazem do astral, eu não sei. Tem muita coisa que, principalmente a entidade que eu tenho, ventania, fala coisas que eu não sei. Então, muito é interessante para o médium, porque ele vai aprendendo. O médium consciente também não tem problema nenhum, desde que saiba se controlar e não tenha a tendência ao animismo, mas eu já vou dizendo que no desenvolvimento o animismo vem no pacote. Sempre no começo tem seus exageros, e aí é função do cavalo se controlar, mas também do Pai de Santo estar de olho e orientar. Existem casos que não é manifestação mediúnica e sim somente anímica. E quando é isso é porque muitos jovens, principalmente hoje em dia, têm vindo para os cultos de Umbanda. Os kardecismo, no entanto, que lá é bem mais sério. Mas como a Umbanda é muito aberta, o Candomblé é aberto, mas a Umbanda, por ter essa coisa de incorporação de entidades, tem muita gente que chega querendo saber quem é meu Exu, quem é minha pombagira, quer receber primeiro Exu, primeiro a pombagira, só incorpora se tiver tambor. Então essas coisas são somente instrumentos, né? O tambor, vestimenta, essas coisas são adereços, são alegorias. E se o médium estiver muito inclinado ao animismo, isso é uma doença, então isso tem que ser trabalhado, controlado, porque afinal de contas você está trabalhando com uma energia de outras pessoas. Por isso eu aconselho que o médium fique um bom tempo em treinamento até se adaptar à energia da entidade, e se não for uma entidade, com o tempo esse médium sai do centro. Não é o caminho dele. Mas muitos jovens, principalmente, já chegaram para mim e eu perguntei qual é a sua função na Umbanda. Eu quero ver qual é que é. Entende? Então, eu crivo, tem que ser muito mais extenso agora as pessoas, porque tem muitos cursos aí, principalmente, onde o pessoal está, principalmente baseado em dinheiro, vamos concordar? Eu quero virar médium em 3 meses, porque o módulo está dizendo que formação completa em médiums. Então, eu já tive casos de pessoal, vou fazer um curso nesse aqui, naquele ali, porque eu desenvolvo mais rápido para poder trabalhar mais rápido, para entender os meus guias mais rápido. Não é velocidade, não é tempo, é a qualidade, né? Então, tomem cuidado com o animismo.
Terceira pergunta. De modo geral, todas as pessoas são médiuns? Possuem mediunidade? Todas as pessoas são médiuns. Todas as pessoas são médiuns. Só que com o tempo, alguns casos vão ficando calcificados. Existem países que não falam de espiritualidade. Não é da cultura. A China, por exemplo, né? Eles depois da revolução cultural que teve lá, as pessoas não falam muito de religião, mas vivem normalmente. Existem países que as pessoas são mais frias. Vamos ver, Noruega, por exemplo, os países escandinavos, eles se reservam a não ficar discutindo sobre esse assunto. Já os latinos, principalmente, têm uma tendência a essa experiência com a espiritualidade. Então, colocam mais para fora esses dons. Mas pode ser uma mediunidade de intuição, uma mediunidade de clareaudiência, psicofonia, tem todo tipo, né? Psicografia, todo tipo de manifestação é válida quando é trabalhada dentro do espiritismo. O problema é que hoje em dia todo mundo quer ser médium de incorporação para receber todas as linhas de Umbanda e todo mundo receber o Exu mais bonito que tiver. Então não é por aí. Desde os Exus maiores aos menores, todos eles têm uma função muito importante, não só os Exus, todas as entidades, no crescimento do pessoal, né, e também do rito. Quarta pergunta. Se uma pessoa tem que trabalhar mediunicamente e se a mesma não entrar para o centro, ela poderá receber um guia ou entidade na rua, em casa, no trabalho ou em outro lugar? Guia, não, porque o guia vem para guiar. O guia vem para te dar o caminho, para te dar o direcionamento. Mas se a pessoa tem o corpo aberto, pode baixar qualquer coisa ali. Especialmente depois de tomar umas biritas, né? Eu sou muito contra essas pombageiras que baixam em festa, no bailão, né? Sempre no churrasco. Na verdade é o médium que está colocando para fora e muitas vezes pode ter manifestação de até um obsessor. Então, as entidades sérias trabalham dentro dos centros espíritas, dentro dos centros de Umbanda, dentro dos centros espiritualistas. Não tem por que baixar no meio da festa, baixar no meio da rua. Muito disso é uma ajudazinha do animismo e que não é bem-vinda. Existem casos que, por insistência, a criança não deve ir a alguns terreiros porque fica impressionada e acaba vendo algumas coisas e quer repetir o que vê lá dentro de casa. Então, esse trabalho deve ser bem controlado para que não tenha o animismo e não tenha a abertura da espiritualidade negativa. Deve ser trabalhado dentro dos terreiros. Quinta pergunta. É verdade que a pessoa que entra para trabalhar na Umbanda não pode mais sair? Porque atrasa a vida dela se ela sair? Olha, mas essa pergunta é muito interessante, né? Mesma coisa falam da maçonaria. Se você sair da maçonaria, sua vida acaba. Tem um ponto de Umbanda que fala assim: pisa na Umbanda, pisa devagar, afirma os pensamentos, que é para não tombar. Quando alguém chega para mim e fala assim: eu trabalhei na Umbanda há muitos anos, mas eu larguei, eu recebia pombagia, recebia Exu. Tá. E largou como? Um dia eu cansei, não fui mais, não quis. Tenha respeito na hora de entrar, tenha respeito na hora de sair. Mesmo que seu pai de santo, sua mãe de santo sejam as piores pessoas do mundo, existem espíritos ali dentro. E se você se indispôs e decidiu não continuar mais, vá com respeito, leve 1 quilo de canjica para o pai de santo, ele sabe o que fazer, explique que você está saindo, dê a sua volta, bata a cabeça no congá, agradeça as entidades pelo aprendizado, que tenha sido negativo ou positivo, mas você aprendeu. Sal de Exu, vai embora, sal de 3 encruzilhadas, no mínimo, de 3 a 7. Na 7ª encruzilhada, de preferência, acenda uma vela, e aí você vai ver que você vai estar kit, né, com essa situação de incômodo de sair de um terreiro. Mas essa coisa de entrar, abandonar e sair é uma coisa desrespeitosa em qualquer ambiente. E a espiritualidade maior vai entender de fato que você está num momento de aprendizado, entrou, muitas vezes foi manifestação anímica, e eles vão entender. Ele tentou, mas não conseguiu, não era a banda dele. Mas muitas vezes é um desrespeito às entidades de Umbanda, que muita gente chega para mim e fala assim: o que é meu Exu, o que é minha pombagira?
já chega sabendo dentro do terreiro, olha, eu quero trabalhar com esse aqui porque o meu caboclo é pena branca. E chega lá, porque tentou descobrir de outras formas, olhou na revistinha contigo, apareceu lá, preto velho da segunda-feira, preto velho pai Juruê, sei lá, qualquer nome, e a pessoa já vem com toda a cabeça formada e na verdade não é aquilo. Então é dentro do terreiro que se forma. Ali você pode ter alegrias e decepções. Muitas vezes terão decepções, principalmente agora que está vindo aos borbotões a quantidade de médios. Tem mais pai de santo do que assistência ultimamente. Então, tenha respeito na hora de entrar, tenha respeito na hora de sair. Jamais condene, por pior que foi essa sua experiência. E o verdadeiro médium, ele é quente, ele não é morno, ele não chega só para ver qual é que é. Então, por isso que eu digo, venha, frequente a casa, conheça o grupo, conheça a casa, na hora certa vai ter a manifestação das entidades. Sexta pergunta. É verdade que se o médium deixar o trabalho, deixar o terreiro, as entidades podem castigá-lo? Depende do compromisso que você fez, mas castigar eu não diria. Mas se você deixa sempre qualquer coisa feita pela metade, isso é passível de você ficar com um carrego por conta daquilo. Até ontem eu amava meu preto velho, cultuava meu preto velho, acendia velas para ele, rendia homenagem, estava atendendo pessoas com o meu preto velho, do nada eu entrei em crise existencial e fui embora. Não quero mais, agora quero ser evangélico. Logicamente, você interrompeu o trabalho dele, você desconsiderou o seu trabalho que você teve, então aquilo você não vai ser castigado pelas entidades, você vai ser castigado por você mesmo, por aquilo, mas não posso chamar de castigo, você vai sofrer uma consequência de ter sido inconsequente. Por isso que eu digo, faça com certeza o que você quer fazer. Se quer entrar para Umbanda, entre com toda certeza. Outra coisa eu quero conhecer, mas quero ficar só trabalhando como cambono, então não quero muito compromisso, quero ficar na assistência. Mas a partir do momento que você bateu sua cabeça, lavou sua cabeça aqui no Amaci e fala, eu quero continuar, continue. Porque o dia que você for sair, faça de uma forma ordeira, para que as entidades se preparem, eles muitas vezes sabem da sua necessidade de afastamento. Às vezes como dizem na maçonaria, é o adormecimento, preciso ficar adormecido. Muito bem, isso não está interrompendo a sua religião. O problema é sair, bater com as costas ali, ignorar tudo, sair com raiva, com ódio, e aí é próprio de você. A mesma energia que você deixou é a mesma energia que vai voltar para você. Então entrou com respeito e saiu com respeito. Sétima pergunta. Sobre as entidades de um médium, o que seria o guia de frente? Normalmente é a entidade frenteira, né? É aquela que vai tomar a frente dos trabalhos. Mas vocês estão falando com um médium que eu comecei a receber aos 18 anos na Umbanda, e a primeira entidade que eu recebi foi Pena Branca. Vocês já viram meu Pena Branca? Muito raro ver. Seu Pena Branca vem muito difícil para fazer descarrego, normalmente nem das águas, inclusive, quando tem esses trabalhos. Depois eu fiquei muito tempo trabalhando, mais de 10 anos, com um caboclo, porque o centro trabalhava com caboclo, a prioridade era caboclo e a minha força era grande com caboclo. E de uns anos para cá, mais de 10 anos, eu estou mais com o preto velho. E na verdade, hoje eu vim me entender, me conhecer. Eu sou filho de Oxalá, meu preto velho trabalha na linha de Oxalá e ele tomou a frente por essa questão. Até então, eu não sabia de muita coisa, eu vim aprendendo aos poucos. Então, não é porque a primeira entidade que desceu é ela que é a entidade de frente. As outras podem estar esperando e preparando justamente o espaço para que o frenteiro venha depois. Por isso que eu digo sempre, entidade de esquerda eu aconselho vir por último, porque são as mais fortes e mais exigentes. Esse negócio de vir no terreiro, eu tô com um ponto de Exu, sentir vibração, já estou incorporando a pombagira, não é legal. Tente se controlar o máximo possível, que são as entidades que vão te cobrar, eles são cobradores kármicos da gente, então eles são muito exigentes. Enquanto pensam que eles são entidades de esbórnia, de bagunça, de festa, eles são os mais sérios. Então eu aconselho sempre deixar a esquerda por último, para poder ir se desenvolvendo aos poucos. Todo mundo pensa que o meu Exu de frente é o seu Ventania, o Tranca-Rua, na verdade, o seu de frente é o seu Lalu. Então,
Os frenteiros não necessariamente precisam ser os que vão estar presentes o tempo todo. A minha mãe de santo trabalhava muito caboclo caramuru, mas o frenteiro é caboclo das águas. Quando necessário, o caboclo das águas vinha. Mas vamos lá, o que mais? 8ª pergunta. Pode Pode. ou mais pessoas receber entidades com o mesmo nome? Claro, claro que sim. São sobrenomes, na verdade, se você parar para pensar. A falange de Zé Pilintra está presente. Pode ter 3, 4, 5, sem problemas. A individualidade do espírito é outra coisa. E quanto a isso, eu tenho tido problemas, porque muita gente me vê trabalhando com as entidades no YouTube e muita gente me procura falando assim: o seu preto velho é o mesmo preto velho que eu me consulto aqui no terreiro. E o meu preto velho já falou: não, eu não trabalho com outro médium. Ou o caboclo já falou: não, mas eu só trabalho aqui com ele e outro no Mato Grosso. Seu Ventania, então, tá cheio de gente recebendo. E ele já falou: eu estou somente trabalhando com ele no momento. Então, às vezes, a admiração, não sei o que faz a pessoa, o animismo, não sei, desejar trabalhar com aquele e, como fala parecido, pensa que está falando com ele. Já vi gente vindo até mim e falando assim: o seu preto velho veio em sonho para mim dizendo que é para passar tal mensagem para você. Mas peraí, eu sei quando é para passar uma mensagem para mim. Eu fico nos bus o dia inteiro, né? Eu fico em conexão com eles o tempo todo. Fico na mesa radiônica, eu sei quando é passar alguma coisa para mim. As entidades falam. Então essa coisa de ele mandou falar para você, menos magia, menos é ótimo, né? Menos magia, menos vontade de ser pai de santo. A gente sabe trabalhar. Eu acabei me perdendo na sua pergunta. Foi o que mesmo? Se as entidades, mais de um pode trabalhar na mesma linha, sim, mas não o mesmo espírito. Muito comum isso. 9ª pergunta. Como é o desenvolvimento de um médium dentro da Umbanda? Eu acho que o desenvolvimento começa no banho que você toma na sua casa. O desenvolvimento vem lá de casa, vem nos livros que você lê durante a semana, nos pontos que você escuta, no autocontrole, no controle do fanatismo. E dentro da Umbanda, basicamente, você vai entrar, vai conhecer a corrente, vai trabalhar como cambono, muitas vezes vai ter o honroso trabalho de ficar na porteira, que é lá que você segura as broncas. Você vai ter o honroso trabalho de cuidar do PG, do nosso congá. Você vai ter o honroso trabalho de ficar no atabaque, chamando corimba. Todos os trabalhos são muito importantes dentro do terreiro. Então, o dia que fala assim: o Pai de Santo me colocou lá para fora, a sua mente está pensando assim: se eu te colocar lá para fora, é porque você está com a força de Exu e pode segurar muita bronca lá. Então, esse desenvolvimento vem também com autoconhecimento. Aí dentro do terreiro vão ser chamadas as entidades, às vezes vão ser com tambor, e quando não é mais difícil ainda, porque a pessoa se perde um pouco na concentração, mas é muito útil ao mesmo tempo o silêncio, né? O não excesso de barulho e conversa, porque o médium consegue se concentrar. Mas não é imediato, não pense que você vai entrar no terreiro e amanhã mesmo já está dando consulta. É até perigoso isso. 10ª pergunta. Como funciona a hierarquia dentro de um terreiro de Umbanda? Existem umbandas e umbandas, né? Existe uma umbanda traçada ou trançada que puxa mais para valores do candomblé, da nação, da mazarangola. E existe uma umbanda mais próxima aqui da região sudeste, centro-oeste, onde está mais próxima de Zé de Moraes, ou então sem muita influência de tantos outros cultos. Então, basicamente, existe um abalorixá, que eu vou chamar de pai de santo, ou então um zelador de santo, ou pai no santo, ou um responsável, né? Um coordenador de trabalho. No caso, esse que vos fala. Não importa os nomes, mas as funções, sim. Existe um pai pequeno e uma mãe pequena, que são aqueles que vão responder na ausência, quando o pai de santo estiver incorporado. Então, nós vamos ter um pai pequeno e uma mãe pequena. Vamos ter um pejigã, que é uma pessoa que cuida do congá, uma pessoa específica para ajudar na defumação, uma pessoa específica para cuidar da assistência, uma pessoa específica para poder cuidar da esquerda, aquela que vai, cuida da tronqueira, despacha a água, despacha o padê. São várias funções e todas elas são importantes.
11ª pergunta. Para um terreiro ser considerado de Umbanda, o que pode ou não pode fazer em relação aos rituais praticados? Vamos falar de Umbanda propriamente dita? Talvez você tenha me perguntado isso pensando até em matança, essas coisas, né? A Umbanda faz corte? A Umbanda, pela Umbanda, não faz corte. Não é necessário. Nós trabalhamos com ervas, nós trabalhamos com outros elementos, inclusive que substitui o sangue, o egé, para nós. Existem, inclusive, formas de preparo de um egé que não é de fonte animal, para poder esquentar a tronqueira, trabalhar com outros fundamentos, enfim. Tudo isso eu vou passar para vocês. A Umbanda, em si, ela não faz sacrifícios, mas ela segue algumas ordens, né? Nós temos, basicamente, Umbanda é a paz, amor e um mundo cheio de luz. E assim vai ser. E o dia que nesse terreiro não tiver paz, amor e um mundo cheio de luz, se você tiver conflito com você, se você tiver problemas com o seu irmão, se não for uma sincera paz, integridade, amor e tudo verdadeiro dentro do terreiro, você já está fugindo da Umbanda. Aliás, a Umbanda está fugindo de você, como fala o meu preto velho. Não adianta você falar assim, eu sou bonzinho, mas eu não gosto de fulano de tal. Você já deixou de ser irmão da casa quando você está com essas cismas. Guarde as suas cismas. Eu tomei meu banho com as minhas ervas, estou preparado para o terreiro, não comi carne, estou purificado, estou sem fazer sexo há 21 dias. A pessoa vem toda limpa, mas no dia, não falou mal de ninguém, mas está ali no WhatsApp, no ônibus, vindo para cá, falando assim, mas você viu fulano? Eu acho que ele está fingindo. Você viu fulano? Não sei se ela vai ficar no terreiro. A partir desse momento, o seu banho não vale nada. Então, venha de coração aberto, porque todos estamos em aprendizado, inclusive as entidades. Por isso que eles vêm. Eles vêm para cá para ajudar e aprender. 12ª pergunta. É verdade que homens que trabalham com entidades femininas são gays ou podem vir a se tornar gay? Meu Deus do céu, você já percebeu que na Umbanda tem muito mais mulher que recebe homem do que homem que recebe mulher? É porque nós somos latino-americano e nunca me engano. O brasileiro, especialmente, é muito preconceituoso. Aceitar uma entidade feminina na cabeça dele, ele acha que vai ficar feminino. A Umbanda recebe todos os tipos de pessoas, nós não fazemos nenhum tipo de acepção de sexo, de cor, de religião. A pessoa pode ser budista e vir para a Umbanda. Mas, preferência sexual, não importa. A pessoa que é homossexual tem uma facilidade maior para trabalhar com aquelas entidades. Mas, por exemplo, uma moça que é mais masculinizada, ela vai dar preferência para trabalhar com Exus. E o moço que tem tendências mais afeminadas, ele pode trabalhar com a Pombagira. Sim, porque é uma tendência dele, uma facilidade dele e preconceito deles dois, inclusive. Porque o espírito não tem sexo. Ele pode utilizar o corpo independente do que você é. Você é somente a casca. Ele é o espírito. Se você quiser colocar a roupa, se o seu terreiro permite, pode colocar. Se você quiser usar a roupa branca, pode colocar, que é a mais neutra de todas. Se a sua entidade e a sua cara de pau, como a minha, quiser usar saia, minha pombagira, coloca às vezes saia por cima da calça, qual é o problema? Mas isso é uma alegoria, isso é uma facilidade do médium. O espírito está lá dentro, não independe das roupas e da sexualidade, nem nada dele. Então, o homem pode receber mulher sim, e é perfeitamente, a pombogira dele vai respeitar, se ele for hétero. Temos muitos héteros aqui? Risos. Risos, coloca depois, risos. No caso, se for hétero, ela vai colocar um pano da costa, provavelmente, e só isso, pode estar com a roupa que estava. Então não tem essa exceção, ela não precisa inclusive virar a pata, ela não precisa passar batom, ela não precisa disso. Ela pode estar com o homem incorporado, porque o que importa é a mensagem, não o mensageiro, isso eu sempre digo. 13ª pergunta. Qual a necessidade ou a importância de se usar roupas brancas dentro de trabalhos na Umbanda? Quando a gente fala Umbanda, nós estamos falando do nosso terreiro, da forma que a gente trabalha aqui na nossa região, segue muito as tradições dos antigos, mas existem outras Umbandas, né?
Não existe, a Umbanda não se definiu ainda como religião, não existe nenhum teólogo que diga assim, tem que ser assim. Embora o mestre, não vou falar o nome, se diga, ou o mestre fulano, também não vou falar o nome, se diga o mestre, né, o papa da Umbanda, não existe. Então, existem cultos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde o culto de Batuque, né, que é de origem cambida, que é a nação, a Umbanda e a Quimbanda trabalham juntas. Normalmente vai fazer um trabalho de Ogum, eles vão trocar de roupa. Qual a cor que eles vão usar no trabalho de Ogum? Ele não fala, esse é meu filho de santo que não fala. Azul. Verde, isso mesmo. No Rio Grande do Sul, preferencialmente, é o verde para Ogum. E no Candomblé também, a cor principal de Ogum, porque ele era Odé, ele era caçador, ele usa mariô, então é comum usar o verde. E é comum nos cultos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, utilizar as roupas conforme as linhas. Aqui, normalmente, nós usamos roupa branca, que ela é neutra, ela não absorve energias, ela é neutra. E ao contrário da preta, que a gente usa nos trabalhos normalmente de esquerda, que ela repele negatividade, ela protege, o branco é neutro, ele é o resumo de todas as outras cores e dá um tom ameno no trabalho também. Então pode ser jaleco, pode ser roupa, né, o oxê branco normal, roupa de ração, mas normalmente nós preferimos que seja o branco. 14ª pergunta. Qual o objetivo dos banhos de ervas? A hidroterapia, né? E a fitoterapia são importantes para o equilíbrio do médium. Eu falei equilíbrio é equilíbrio. Tá tendo japonês demais dentro da nossa casa, tô pegando o sotaque dos outros, hein? O equilíbrio do médium, o equilíbrio dos chakras dele, os principais, não somente banhos. Se você ficar algumas horinhas segurando uma pedra, por exemplo, de lápis lazuli sobre a garganta, você está facilitando o trabalho do laríngeo. Se você colocar uma pedra de cristal sobre a cabeça, aqui no coronário, você está irradiando melhor, recebendo melhor a energia do universo. Se você coloca sobre uma pedra sobre o plexo solar, as emoções. Então, o banho, ele energiza o corpo do médium, ele equilibra, e muitas ervas são preparadas para determinadas linhas que você vai trabalhar. Uma linha de Exu vão ser plantas mais quentes, plantas mais de descarrego. Uma linha de Preto Velho vão ser plantas mais amenas. Isso depende do tipo de trabalho que é feito. Às vezes, somente um banho de cabeça com oriri, com coejo, com tapete de Oxalá, são para Oxalá, todo mundo pode tomar, mas é importante essa purificação de corpo, alma e espírito do médium. 15ª pergunta. Serão quantos? 99, é isso? É suficiente. Por que bate-se cabeça na frente do congá? Bate a cabeça, filhos de Umbanda, e pede força, meu pai, Oxalá. Quando você vai na igreja, você não se ajoelha e faz a persignação? Quando você se deita no chão, você é em sinal de humildade, de agradecimento e de conexão com a força do chão. Por que a gente gosta de usar nos nossos cultos? Não critico quem usa tênis, quem usa conga, quem usa quichute, toda a década de 70 hoje, né? Dentro de terreiro. Já vi todo mundo de sapatinho branco. Eu não me conecto porque eu preciso pisar no chão para sentir essa energia, né? O equilíbrio. Eu preciso disso. O bater a cabeça, se conectar com a terra, se humilhar ao mesmo tempo, agradecer. É interessante colocar um paninho, né? Um pano de cabeça que a gente leva. O pano de cabeça, o pano de costa, né? Na verdade é a toalha, né? Nós temos a lei da toalha, a lei da pemba, a lei oh meu Deus, a lei da pemba, a lei da toalha e a lei da pemba, lei da toalha e lei da salva. Então a toalha está sempre com você para poder, na hora de bater a cabeça. Mas também não tem problema nenhum de bater diretamente. O que não deve ser feito, e eu já vi muitas vezes acontecer, é bater cabeça para Exu. No meu terreiro a gente não faz. Porque o próprio Exu vai te dar uma bronca. Eu sei que quando a gente aprende a se humilhar diante da divindade, é em respeito. Eu quando vou a um templo budista, eu vou fazer o que eles fazem lá. Né? Segura o incenso, coloca na testa, pega, oferece, coloca. Mas aqui, na direita, a gente bate cabeça. Para Exu, Exu não gosta que você abaixe a cabeça. O nível de igualdade tem que ser olho no olho. Então, essa coisa de lavar a cabeça com cachaça, pelo amor de Deus, né? Não concordo, não adoto, não faço.
Já vi pessoas lavando a cabeça com leite condensado para o trabalho dos herês, para adoçar o ori do médium, também não precisa disso. Mas para Exu, eu já tomei bronca de Exu. Quando ele me colocou a capa, foi sua capa preta, inclusive, me cobriu com a capa e eu humildemente abaixei minha cabeça e ele fala assim, levanta a cabeça! Entendeu? Esse levanta a cabeça. Nunca mais eu abaixei minha cabeça para Exu. Exu quer você de frente, ele quer você, tem que estar forte. Você pode fazer uma reverência? Pode, mas é de frente, não é bater cabeça no chão, não. Eles não gostam, a maioria deles não gosta. 16ª pergunta. Qual o nome e qual a importância daqueles colares coloridos que os médiuns e os pais de santos usam durante trabalhos? Quanto mais simples, melhor. O menos é mais. Mas as guias, né, o fio de conta, ele é importante para a conexão do médium e da sua entidade. Então essa coisa, por exemplo, eu vou lá na tronqueira, eu esqueci minhas guias, me empresta a sua guia, isso não existe, viu, gente? O seu é seu, o meu é meu. É importante que no começo, no nosso fundamento, no nosso terreiro, as guias sejam feitas pelos próprios médiuns e feitas em cordonê, que é o barbante. Por quê? Na hora que for lavar nas ervas, o cordonê vai absorver as ervas. Se eu coloco o fio de nylon, não absorve nada. Então, justamente o que é tecido, né, ele vai absorver e ele tem esse axé, ele absorve o euê, né, das ervas, e aquilo é o inhã, você pode ter uma guia a vida inteira se quiser. Na nossa casa a gente coloca uma guia de 7 linhas de aço, que é para estourar mesmo, durante os trabalhos ela vai estourar quando estiver carregada. Uma linha de Oxalá, Pai Joaquim pede para colocar 4 dedos abaixo do umbigo, porque é de Oxalá e cobre todos os chakras, mas não significa que todas as outras guias têm que ser desse jeito, pode ser da forma que, no comprimento que você desejar, e é a conexão sua com cada linha. Eu costumava, no começo, conforme iam chegando as linhas, eu ia colocando as guias. Então se eu ficasse 3, 4 meses com o caboclo, eu ficava só com a guia de caboclo. Depois iam chegando as outras, porque ia ser um tal de coloca linha, coloca guia, tira guia, coloca guia. Hoje é dia de baiano, não posso usar de preto velho. Hoje é dia de preto velho, não posso usar de caboclo. Meu preto velho coloca tudo de uma vez. Que é a minha conexão com todos eles, né? Então é a sua conexão com o seu sagrado. E ela deve ser cuidada, tratada, incensada, ela é o seu divino. 17ª pergunta. Sim. Por que fazer firma para Exu e Pombogira? Fazer firma. Isso, firmeza. A firmeza. Eu pensei que fosse a firma da guia. A sua conexão com o seu frenteiro, né? Com a sua força, com eles. É importante ter, nem que seja num cantinho simples, 2 pedrinhas ali cobertas, acende uma velinha discretamente, bota um copinho ali, não deixe faltar água. Coloque a água dentro, o gominho, que é importante, colocar dentro de uma quartinha que seja de barro, tem que suar, faz parte do fundamento, e para que eles se segurem quando os trabalhos forem pesados. Eles que são a sua força, a sua conexão com o que é mais bruto, né? É importante estar conectado com o céu, mas com a terra também, eles são essa parte telúrica. 18ª pergunta. Qual a importância de uma gira só para Exus? A descarrego. Tem terreiro que não abre para assistência. E eu não acho errado isso não. Tem muita gente que lota os terreiros no trabalho de Exu e tem muita gente que prefere linhas de direita e nem sempre é o que eles querem. Por quê? Muita gente quer ouvir gargalhada, quer ver o Exu beber, quer ver o Exu fumar, quer ver estourar pólvora, que é a fundanga. São os trabalhos mais pesados. Então eu acho que uma pessoa chegar no terreiro pela primeira vez, logo num trabalho de esquerda, vai fazer do terreiro um pinico. Eu não sei qual é a sua energia. Então venha nos trabalhos quando você achar que tem que vir, você vem e converse com o Exu quando a casa estiver aberta para você. Por isso que a gente não abre sempre trabalhos de esquerda para os outros, para tirar um pouco dessa facilidade. Daqui a pouco nós veremos quem manda, né? E o povo só quer vir na esquerda. E aí todo mundo fala assim, eu quero ouvir verdades. Quantas pessoas, na verdade, deixaram de frequentar um terreiro porque ouviram coisas das entidades? Do tipo, você não vai melhorar? Já é a terceira vez que você vem falando a mesma coisa. O que você vai fazer por você? Né? Recentemente tivemos um caso também e que a entidade falou assim, não estou aguentando ficar na sua energia. Não está dando. A pessoa se ofende e vai embora. Então essas são questões importantes que tem que colocar na consciência. Quer ir no trabalho de esquerda?
Vá, mas saiba que é um trabalho de descarrego. Não é um trabalho para fazer suas vontades. Né? Exu atende? Atende conforme merecimento. Não tem hora, não tem lugar. Não tem dia, não tem hora. Ah, eu fiz meu padê, não realizou ainda. Merecimento. Dependendo da forma com que você age, você não merece. Sempre as entidades, quando fazem alguma coisa por você, elas perguntam se você vai mudar. Ah, vou. Daqui a pouco tá fazendo igual. Pronto. Exu não tem paciência com essas coisas. Então por isso que Exu tem que ser a parte mais protegida da casa, para não ser banalizado, eu diria.